Boa tarde, estamos iniciando mais uma webinar Abate, tratando hoje de tema extremamente importante. Nós temos aqui conosco a doutora Tânia Gurgel, que é uma das coordenadoras e fez a concepção desse evento junto comigo, e vamos tratar aqui de várias questões, e lembrando, né, a todos e todas, né, uma boa tarde. O tema tratado será Fórum sobre SPED de Tributação e Malhas Fiscais, o impacto das mudanças tributárias e judiciais na empresa e os reflexos no mundo SPED. Essa situação surgiu como, né, Tânia, uma decorrência de conversas que nós tivemos entre nós, depois com membros da Receita Federal, com membros do poder público, e preocupações com temas que estão acontecendo na esfera tributária. Por isso, a ABAT vai realizar, no dia 18 de abril, esse evento cujo nome eu acabei de ler agora, SPED, Malhas Fiscais e Reflexos na Tributação Brasileira. Nesse evento, nós vamos trazer diversos temas, e hoje aqui nós temos uma horinha para dar algumas pílulas em relação a alguns temas que serão debatidos lá. Então, para você que nos acompanha hoje, que tiver mais curiosidade em relação aos demais pontos colocados aqui nessas pílulas, que eu e Tânia vamos debater rapidamente, inscrevam-se. A ABAT já está, inclusive, nesse período, com mais da metade das inscrições já cumpridas, então corra e também garanta a tua inscrição. Nesse evento, tá? Eu ia pedir aqui para o nosso pessoal da organização, já logicamente novamente cumprimentando a minha amiga Tânia, se pudesse colocar rapidamente na tela, para aqueles que nos assistem, um pouco da programação completa do evento que nós faremos no dia 16, né? 16, Tânia? Dia 16 de abril. 18. Dia 18, desculpa, dia 18 de abril. Dia 18 de abril. Você consegue colocar? Podemos deixar para mais para frente, o que você acha, Raul? Tá bom, eu acho que sim, acho que até enquanto nós estivermos falando aí, a Filomena coloca. Bom, eu queria também ressaltar que, nesse momento, como eu disse, surgindo essa importância desse evento, nessa ótica que eu e Tânia concebemos, nós, então, convidamos membros da Receita Federal, importantes que estarão conosco nesse evento, que será presencial, tá, do dia 18 de abril, né, será realizado no auditório da ABAT, e ali nós vamos ter a possibilidade também de discutir um pouco desses temas que nos inquietam aqui, com a própria Receita Federal, tá? Então, a importância desse evento é também nesse sentido. Eu quero lembrar, né, antes de começar o tema nosso, que nós já começamos, ontem eu fiz uma webinar também sobre aspectos atuais de PIS e COFINS, a partir das mudanças da IN 21 de 2022 e da medida provisória 1159, e quero lembrar que nós começamos esse ano de 2023, com mudanças tributárias já movimentadas, né? Nós temos aí a questão que tem sido decidida na ADI, que está no Supremo Tribunal Federal, a volta do voto de qualidade no CARF, que também preocupa a todos, com temas ligados aí à revisão de pejotização, PLR, a questão, né, que mais do que a todos, nós vamos falar um pouco aqui hoje dos temas 881 e 885, em relação à coisa julgada, decidido, né, em repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Podemos dizer que acabou a coisa julgada ou não no Brasil, né, ou qual a amplitude da decisão do Supremo, principalmente olhando para casos que os contribuintes têm hoje em andamento ou com decisões transitadas em julgado, né? Vamos falar um pouco sobre isso também. Começou também, né, movimentado pela perspectiva e a pauta, né, Tânia, da reforma tributária, enfim, vários assuntos estão sendo encaminhados já nesse começo de ano, e mais esses que nós vamos trazer, então, aqui, né, para os senhores e para as senhoras. Quero ressaltar, né, que essa é uma conversa informal aqui entre nós, né, eu e Tânia fazemos aqui um pouco de dialética nesse sentido, né, e vou passar então a palavra para a Tânia, para ela também fazer a sua introdução, e depois eu queria já retomar, comentando um pouco, né, com vocês, sobre esse julgamento, né, de hoje no Supremo Tribunal Federal, né, da questão da multa de 50% no caso das compensações tributárias, que está em pauta aí e é extremamente preocupante
A ABAT está atuando como amicus curiae nesse processo, né? Enviou a sustentação oral, e eu quero falar um pouco também da importância desse assunto das multas ligada a esse mundo SPED. Mas então, Tânia, mais uma vez, minha querida, seja bem-vinda. Vamos começar a nossa conversa. Está contigo a bola. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra, Haley, estar aqui com você nessa nossa primeira live individual, né, Haley? Falar em temas assim tão importantes. Ainda mais no cenário que nós estamos vivenciando nesse momento. É uma honra estar podendo estar coordenando esse projeto com você, né? Ainda mais na ABAT, que nós iniciamos esse projeto tão lindo e ela como cresceu, né? Ficou E como, hein, Tânia? adulta, né? Graças a Deus. Haley, mas eu entendo importante para nivelar o nosso público, tanto de advogados, contadores, empresários, falar por que a gente escolheu esse tema SPED, né? Eu vou trazer aqui uma apresentação, que eu acho pertinente, todos, né? Vai ser essa, vamos falar 1 horinha, mas se passar 15 minutos, tudo bem. Então, qual o enfoque aqui, né? Quando se fala de mudanças tributárias, nós temos hoje um sistema de compliance, e eu vou mostrar aqui que ele está em real time, em termos de atuação. E, para quem não me conhece, eu fiz um currículo aqui, pequenininho. O Haley todo mundo conhece, né? O presidente da ABAT, eu sou Tânia, sou da TAF Consultoria. Além da ABAT, eu sou membro da BDT, Associação Brasileira de Direito Tributário. Sou também do Conselho Consultivo da PET. Coordenei em São Paulo, pela OAB, por 10 anos, a comissão de SPED. Foi logo aonde nasceu o SPED, né, todo esse sistema. Na época do E-Social, fui convidada a ser vice-presidente na Associação Brasileira dos Profissionais do RH, onde eu tive a missão de assumir a área tributária desse projeto. Atualmente, eu sou embaixadora de honra da Academia Europeia de Alta Gestão. E essa semana, Semana da Mulher, fui convidada para ser conselheira da Associação Brasileira de ESG, assumindo a parte do G, né, de gestão, de controladoria, e tudo isso muito me honra. Pessoal, tenho 43 anos de experiência, sou analista de sistema, contador, economista e advogada. Sou autora do primeiro livro do E-Social e coautora de um livro que é O Nascimento das Explanações do SPED para a Sociedade. E até convido vocês a procurar nas redes sociais. É um livro publicado pela Fiscosor, antiga, né? Hoje Thomson. E sou coautora de um livro, no tempo da pandemia, da trilogia da liderança estratégica. Feitas as minhas apresentações, eu ouço nesses 15 anos de SPED, Haley, 15 anos de SPED. 15 anos, desde aquela época do Transamérica. Exatamente, Haley. O tempo passa. Para os outros, para nós, não. 15 anos do SPED. E ainda ouço que o compartilhamento de informações é inconstitucional. Pessoal, a nossa Carta Magna, no artigo 37, inciso 12, diz que as administrações tributárias da União, Estado, Distrito Federal e município vão atuar de forma integrada com compartilhamento de cadastro e informações fiscais
Então, nesses 15 anos, foram, sim, celebrados convênios, leis e tudo mais. E esse sistema de gestão, eu não digo que é um sistema fiscal, é de gestão, ele foi se aprimorando. Para vocês terem uma ideia, começou em 2003, né, com a Emenda Constitucional 42. Em 2004, tivemos o primeiro encontro do ENCAD, que é o Encontro Nacional dos Coordenadores da Administração Tributária. Em 2007, viu, Harry? O PAC financiou esse projeto com dinheiro do BID e tem a honra de dizer que em 2019 o Brasil, né, se encaixou como na posição 44, e hoje nós estamos em 12, é porque não saiu outra divulgação por causa da pandemia, mas posso te dizer que hoje nós estamos entre os 15 maiores países em tecnologia no mundo. Isso é muito bom. E como era entregue essas informações acessórias? Halley do céu! Tinha muito livro Halley. Tinha livro de entrada, de saída, apuração de ICMS, apuração de IPI, livro de SIAP e etc. Já na União, nós tínhamos livro Razão, livro diário. Não digo que isso não exista hoje. E no município, nós tínhamos os 51 e 53. Tudo, MANAD, IN86, GIA 10 e etc. Tudo isso hoje está centralizado nesse mundo SPET, tá? Esse mundo, que eu adoro essa imagem, né? E nós vamos falar muito disso no dia 18, porque nós estamos trazendo, gente, para vocês terem uma base, o José Jaime. Quem é o José Jaime? José Jaime é um auditor da Receita Federal, foi muitos anos responsável, e ainda é, por 2 módulos no SPED, que é a Escrituração Contábil Digital e a ECF. Então, o José Jaime aceitou um convite da BAT, feito por mim e pelo Halley, para vir falar sobre esses atuais cenários. E como é que vai ficar essas declarações, essas bases, essas malhas, essas cartinhas já falando, olha, eu tenho tanto de receita, vê quanto você tem. Por quê? Todo esse cruzamento, eu adoro essa imagem, começa com esses dados verdes. O que são isso? São as emissões das notas fiscais. Quando você emite uma nota de São Paulo, nós estamos em São Paulo, para Amazonas, automaticamente nossa Cefaz, a Secretaria da Fazenda de São Paulo, na devolutiva do XML, que é um arquivo em TXT, e aquele DANF, o DANF não é nota, é um documento auxiliar de transporte da mercadoria, já informa tanto a Receita Federal como a Cefaz destino que está saindo uma mercadoria daqui. E quando a transportadora CTE recebe essa nota para enviar até lá, essa nota pode ser uma transportadora, pode ser uma companhia aérea, o sistema já não permite o cancelamento da nota. Por quê? Eu vou até mostrar aqui, esses dados são compilados no CTE. E mais ainda, Harry, nós temos agora, quando um caminhão tem muitas mercadorias, existe um outro documento que chama Manifesto de Mercadoria. Isso tudo de uma forma integrada. Então, Harry, já vamos aqui te cutucar. O fato gerador do ICMS é a entrada da mercadoria.
ok? Hum. O fato gerador, né, do PIS e COFINS é emissão de nota, Uhum. concorda? Então, veja, se o fisco sabe, em real time, que eu estou emitindo uma nota, né, que está indo para o destinatário, por que eu só pego o crédito do PIS e COFINS quando a mercadoria entra? Porque eu não me aproveito. E, gente, são leis diferentes, né, Rada? Uma Então, coisa, uma coisa que eu queria comentar, Tânia, né, justamente aproveitando essa deixa que você está fazendo, né? Em relação a essa consolidação que a legislação fez da IN 2121, a legislação esparsa de PIS e COFINS, a pretexto de facilitar, eu acho, Tânia, que acabou gerando algumas confusões, né? Uma delas que me chama bastante atenção nisso que você está dizendo é justamente em relação à possibilidade de incidência, né? Ou seja, já que nós estamos falando de uma movimentação de mercadorias, você perguntou, né, sobre os fatos geradores, né? Nós sabemos, o fato gerador do ICMS é a circulação, e ele ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento. A COFINS é a oferição de receita. Nesse momento, a minha ponderação é, a partir do tema 756 do Supremo Tribunal Federal, houve um reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, que, baseado no artigo 195, parágrafo 12, que o princípio da não cumulatividade é totalmente limitável pela legislação, ou seja, ele não tem um caráter eminentemente constitucional. Porém, o ministro Toffoli, relator, disse, isso é importante deixar claro, que tem um conteúdo semântico mínimo. Nós discutimos, inclusive, isso ontem naquela webinar que eu comentei agora há pouco. Nesse conteúdo semântico mínimo, a lei não pode tudo, né? Ou seja, há de se respeitar, e aí entrando na tua pergunta, Tânia, né, o conceito mínimo, né, ou seja, o conceito de insumo, essencialidade e relevância fixado pela legislação e trazido também pela IN 21, né, ele é fundamental. E isso vai brigar, se nós formos analisar alguns insumos, algumas situações que a própria IN traz, com esse conceito, né? Então, um exemplo que eu quero trazer, Tânia, né? Em relação à alteração que você está dizendo aí em relação ao transporte, o artigo 176, para quem quiser anotar, parágrafo 2º, e o artigo 177 da Instrução Normativa 2121, ele traz ali a exclusão do conceito de insumo para fins de vedar a tomada do crédito, por exemplo, situações como transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ele traz as embalagens nos transportes de produto acabado também, serviços especiais gerados em operação comercial, ou seja, algumas restrições ali, Tânia, eu vejo, e é isso que a gente tem que ponderar um pouco, que fere o próprio conceito de não cumulatividade, né, e está no artigo 35, parágrafo 3º da 10835, da 10864 e também da 10833, e o próprio conceito albergado pela IN 21 em linha, buscando ter linha com o conceito pacificado, né, por enquanto, pelo STJ, em termos de essencialidade, né, ou seja, que é essencial e relevante para a produção daquele serviço ou para a venda daquela mercadoria, é considerado insumo e, portanto, direito creditável. Mas a gente nota o seguinte, e aí já te devolvendo a palavra, que essa situação vai além, quando eu olho, além do artigo 176, 177, eu olho para o artigo 170, 1 e 2. Por quê? Lá no 170, 1 e 2, a gente vai falar isso bastante também no nosso evento, no dia 18 de abril, nós temos duas exceções, né, no artigo 170, inciso 1 e 2. O inciso 1 exclui como crédito o ICMS-ST, o não recuperável, ou seja, aquele que que a gente pode chamar, né, de ICMS quando cobrado pelo valor do bem na qualidade de substituto pelo vendedor. E o IPI também, o chamado IPI não recuperável. Ora, calma, Halley, não dá palestra aqui, Halley, não, dia 18. eu não vou dar palestra, eu só quero chamar a atenção para duas coisas. Deixa só eu concluir aqui, Taninha, senão o pessoal vai falar que também que eu estou sonegando informação. Eu só quero chamar a atenção de duas coisas. Esses dois itens nós vamos debater bastante, mas eu queria chamar a atenção sobre o alinhamento deles com o próprio artigo 35 da IN 21 e com o conceito de entre custo de aquisição, né, ou seja, eles são custo de aquisição, então eles deveriam, sim, uma vez suportados, serem tomados,
Mas também, se nós formos ser muito legalistas em relação ao conceito adotado pelo STJ e pela IN 21, em relativamente ao conceito de insumo, essencialidade e relevância, é aquele que é fundamental para a produção do bem ou serviço no processo produtivo. Ou seja, o imposto, nesse caso, não seria. Então, a pergunta que fica, e isso vai ficar, e eu não vou responder aqui, para a medida provisória 1159, pode a lei tudo, inclusive, vedar certos tipos de créditos que não estão em arrimos com o conceito de essencialidade que a própria instituição normativa, eu que estou falando só da instituição normativa, não estou nem indo para a lei, tá? Para as leis, trazem e albergam, podem determinados itens serem excluídos, mesmo que eles representem um custo de aquisição na própria operação. Então, Tânia, essa situação toda, né, e aí, passando a bola de novo para você, eu acho que a gente vai poder discutir um pouco no nosso evento do dia 18. Eu vou mais longe Eu ainda. quero ouvir a Receita Federal, viu, Tânia? Não, veja, nós temos todas essas notas, todos esses conhecimentos de transporte, mas aí o que é interessante, como é estruturado todo esse complexo de dados É aqui. importante. Halley, mais sério ainda, que você não citou, anote aí que eu vou te perguntar no dia 18. Eu vou te perguntar, bonificação. Descontos incondicionais. Bonificação, não, mercadoria bonificada, não é ingresso de caixa. Hoje Exato. estão tratando isso como receita. É. Eu tenho que pagar imposto de renda, CSL, PIS e COFINS na entrada, e quando eu vendo, eu pago outra vez. Estou sendo bitributado? Boa Só pergunta. que, olha que legal, isso eu vou falar, nós vamos mostrar isso. Só que a Receita Federal, como você cutucou, e eu só vou dar esse gancho, ele me deu uma listagem de Código Fiscal da Operação, chamado CFOP, né? E não está o 1910, 2910, o 5910, o C. Como é que uma instrução normativa pode criar tributo? E mais, como uma resposta de consulta feito que a gente não tem ela total, ela pode vir a criar um tributo. Halley, eu sou forçada a dizer a você antecipadamente e ao nosso público que aqui está e que irá assistir depois esse nosso bate-papo, e por que eu bati o pé com você, falei que a gente tinha que fazer esse evento, o primeiro ao vivo esse ano da ABAT, porque eu sei que daquele dia, no dia 18 de abril, nós vamos colher muitas informações dos participantes para levar e para trazer a segurança jurídica para as empresas e para o mercado, tanto dos trabalhadores que escrituram essas, como a das empresas em geral na sua composição de preço. Isso Mas mesmo, Tânia. Tânia, e eu também quero lembrar, esse ponto que você citou, só para você seguir, é importante lembrar em relação à bonificação, que tem uma decisão recente do CARF, tá, reconhecendo justamente que a bonificação não é considerado receita para fim de tributação, mas olha, ela é redutora de custo, ela não é, ela é não, sim, exatamente redutora de custo na mas olha a operação, como você está dizendo. insegurança, mas o que adianta o CAF falar se o contador falar? Eu escrituro conforme uma consulta que não foi nem eu que fiz. E hoje, se você for ao órgão perguntar, ele vai falar que tem. Halley, mas esse controle, esse compliance de informações digitais é de agora? Não, Halley. Esta nota, por exemplo, olha como é propício, aquela pergunta que eu te fiz de PIS e COFINS, ela foi emitida em 30/10/2008, a Mercedes-Benz emitiu essa nota para uma empresa agroboi. Esta nota é que o valor não é pequeno,
né, mas eu não vou citar por causa do sigilo, ela foi emitida dia 30/10/2008. Eu poderia replicar aqui todas as passagens de São Paulo até Manaus, mas ela chegou em Manaus em 21/11/2008. Quer dizer, eu tenho um lançamento extemporâneo na FD Contribuições, tá? Ale, essa nota aqui tem tudo a ver. Olha que fresquinho isso. Isso não está nem naquela apresentação que eu te mandei ontem. Essa chegou agora. Essa nota ela foi emitida dia 7 de fevereiro do mês passado, tá? Uhum. Ela foi aceita pelo destinatário de outro estado no próprio dia 7, tá? Minutos depois. Foi autorizada por São Paulo, né? Foi emitida. Olha que interessante. A consolidação de carga no caminhão só se deu em 27 de fevereiro de 2023. Então, teoricamente, né, nem toda teoria é prática, ela ficou parada 20 dias no armazém para ser transportada. E ela chegou no destino dia 2 de março de 23. Então, o emissor já pagou todos os impostos e aquele que está recebendo, teoricamente, só teria o ICMS, esperou também. Mas que você já quer ver o que o Rio Grande do Sul, porque essa nota foi lá para o Rio Grande do Sul, ó, Rio Grande do Sul, já fez? Pasme aí, Harley. No dia, ela entrou quando? No dia 2 de março. Que dia é hoje? Hoje é dia 10 de março. O emitente já recebeu uma comunicação que a nota tinha dados faltantes nas 3 notas emitidas. É. Olha o real time. Quando eu falava isso naqueles fóruns há 15 anos atrás, eu adoro isso. O pessoal me chamava de xiita. Eu era uma pessoa que aterrorizava todo mundo. Eu digo, e tive o Dia das Mulheres, eu fui homenageada aqui, eu digo que eu não sou xiita, o terrorista. Eu digo que eu já estudo coisas que vão acontecer daqui 10, 15 anos, né? E já alerto as empresas. Olha, tá? Mas por que a Cefaz tem essa velocidade? Harley, nós trouxemos o Álvaro Bahia para fazer uma palestra para nós há 8 anos atrás. E ele deu essa mesma palestra no Confep, que é um outro evento que tem. E, na ocasião, ele explicou o que é o ONI. E eu vou trazer aqui, porque tem muito... Olha, nós já estamos mais de 50 pessoas assistindo, e muitos, eu acho que não entendem o que é o ONI. Vamos explicar o que é o ONI. Esse é o ONI. O ONI, como vocês estão vendo, é como um painel de aeroporto. Tá? Vocês estão vendo ali que a gente está com a antena conectada na BR-116 em Itapecerica da Serra. Não sei se está legível para todos aqui. Opa, peraí. A antena é na verdade, um leitor ACR, operado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A UF de São Paulo é uma antena de controle de entrada em São Paulo. E você está vendo aqui em amarelinho, é porque este caminhão acabou de passar desse posto de pesagem, na verdade, da NTT, e está registrado aqui, e ele já está como registro de passagem na nota fiscal eletrônica. Em apenas, outro entrou agora, em apenas 1,43 segundos. Aqui. Não só isso, a gente também vê a placa,
desse caminhão, que passou apenas 3 segundos aqui, tá certo? A placa aqui, bacana. Mas o que adianta ter uma placa somente? Com essa placa, a Secretaria de Fazenda pode saber qual é o valor da carga que está dentro daquele caminhão. Nós podemos saber quem é a transportadora que está fazendo o transporte dessas mercadorias, o nome do motorista, o RG e a Carteira Nacional de Habilitação do condutor desse veículo, o percurso que ele está fazendo, e não só o percurso, a origem, destino, e também os estados de percurso, a placa da carreta. Vocês viram ali que a gente pegou a placa do cavalo. Atrás daquele cavalo tem uma carreta. A gente pega a placa da carreta. Qual é o modelo da carreta? Se ela tem 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos. A tara, a capacidade máxima no carro desse caminhão aqui, ela tinha 33 mil quilos. O peso bruto da carga, interessante, o peso bruto da carga já está superior à capacidade máxima do transporte do veículo. Muito comum. Isso aqui tem significância não só para a administração tributária, mas para as rodovias que estão sendo pedagiadas em concessionárias em decorrência do controle do excesso de peso, e muito importante também para a Agência Nacional de Transporte Terrestre. A NTT, nesse caso, informou um peso bruto de 51.790 quilos, o valor total de serviços que foram pagos a esse importador, o valor do ICMS como frete, que foi simples ou FOB, quem é o destinatário, qual a seguradora dessa carga, qual o número da pólice dessa seguradora, estratégico também. Quantas notas tem dentro desse caminhão? Nesse caso, aí tinha só uma nota, eu não estou mostrando os dados que reconhece do sentido fiscal, dentro de onde está mostrando. Quem vai emitir da nota, mas a gente sabe que esse caminhão fazia uma operação de venda de sucata de ferro, que era uma operação tributada integralmente, para classificar se elas fossem vendas ou o que fosse, e o valor do ICMS sobre produtos, tá? Isso é o que a gente pode saber a partir desse fantástico sistema dos estados, que é o operador nacional dos estados, não é? E mais, Halle, olha o que é a Receita. É impressionante, né? Isso a nível de estado. O controle é geral, né, Tânia? É realmente um sistema de cruzamento geral, né? Olha, o Iagro Junque Martins, que nós trouxemos também na BAT, falando há 7 anos. Esse é o nome. Esse tratamento de informações, que antes era muito caro, muito dispendioso para nós, hoje a gente consegue processar um volume de informações que nós não imaginávamos há 4, 5, 10 anos atrás. Hoje a capacidade que nós temos de processar informação é gigantesca. Essa foto aí, ó, volta ali, por favor. O que vocês acham que é essa foto aí? O que vocês acham que é isso? Isso aí são um gráfico de relacionamento de todas as operações envolvendo a Lava Jato acima de 10 milhões de reais. Nós identificamos todas as pessoas que movimentaram dinheiro na Lava Jato e de onde foi o dinheiro, para quem foi. Aquele ponto mais forte ali do gráfico é a própria empresa Petrobras. Então, os nossos auditores, eles conseguem, com uma ferramenta que nós desenvolvemos dentro da Receita, essa ferramenta não existe no mercado, mas isso mostra que o potencial de informação, de monitorar o recurso, de poder enxergar os recursos, de quem são as pessoas. Então, por exemplo, naquela pontinha lá acima do gráfico, tem um cara que a gente conseguiu vincular porque ele usou o avião que estava em nome de uma empresa que tinha contrato com a Petrobras. Aí aparece lá um político, uma pessoa politicamente exposta, que isoladamente a gente não conseguiria enxergar. Esse é o trabalho que hoje a gente faz. São 55 mil pessoas que a gente monitorou através dessas operações, através de um sistema próprio que nós divulgamos. Tem um cara o vendedor que vendeu a Land Rover, Paulo Roberto Costa. Então nós vamos verificar se aquele vendedor que vendeu a Land Rover, Paulo Roberto Costa, para quem mais ele vendeu a Land Rover. Porque normalmente, você vai numa relojoaria, você vai numa revenda de carro de luxo, existe uma fidelização em relação a um conhecimento maior entre o comprador. Então, se o sujeito vende carros para um fulano, ou atende uma vendedora de joias, ela atende, às vezes, ela é a vendedora personal daquele cara. Então, nós vamos verificar para quem mais que ela vendeu.
entendeu? Porque ela não é aquela vendedora, às vezes, que fica sentada no balcão da loja. Ela tem um atendimento diferente. E aí nós conseguimos identificar, às vezes, essas informações de alguma forma, ou por nota fiscal, ou por cartão de visita, ou por alguma informação, ou porque ela fez uma viagem junto, ou porque ela tomou um avião junto com o sujeito. Ela passa pelos nossos aeroportos, a gente captura a imagem e larga ali dentro. A gente... É impressionante, né? Ô, Em Tânia, dois- ó, isso só daí quero te dar. isso leva muito àquela questão que nós conversávamos, né, sobre a importância de se adequar a empresa ao cenário específico, né, das modificações de compliance previdenciário, tributário, e como que ela pode fazer esse compliance digital nesse momento, né, levando em consideração todas as obrigações acessórias, e cada vez mais isso mostra também, né, um cerco contra o contribuinte, né, em relação, eu digo contra porque nós ainda temos um ambiente, apesar da transação tributária, apesar de outros instrumentos de aproximação para diminuir esse embate que há entre fisco e contribuinte, mas nós ainda temos um ambiente agressivo, uma legislação tributária complexa, um custo tributário elevado. Então, nesse sistema, né, de prós e contras, eu acho que ainda nós temos uma situação muito adversa para o contribuinte. E Olha, mais obrigações fiscais são também mais custos. Porém, multas, penalidades, imposições, e também falaremos no evento, né, Tânia, das multas e penalidades, ó, inclusive nessa legislação nova da IN 21 em relação a COFINS, ficou claro, né, a questão da não, decadência calma, e calma, também calma. das penalidades aplicadas, né, no artigo Ó, 805 ali tem penalidades importantes que têm que ser analisadas, né? uma coisa que a gente trouxe, irá mostrar, mas com o coordenador do projeto. Esse selo de autenticidade da informação, sabe, Raul, que é importante no evento da BAT. Porque, veja bem, esse dado é público. Em 2021, foram entregues 1.359.696 ECDs, dado junta, dado receita. Harley, a contabilidade... Tânia? Você me escuta? ela gera uma... Estou escutando. Você escutou? Eu não sei se o problema foi aqui ou foi aí, Tá. mas Eu vamos vou... lá, voltou. Ó, Pelo menos para mim, voltou. a ECD é contabilidade. A ECF é a declaração de imposto de renda, ok? Como é que eu tenho mais declaração de imposto de renda do que contabilidade? E mais, o ano de 2021, porque 2022 nós vamos começar a entregar agora, né? Uhum. Você já vê que há 10 anos, 8 anos, o pessoal tinha todo esse cruzamento, há 10 anos, vamos olhar em 2013, nós tínhamos 17 milhões de declarações entregues. E agora que são 33 milhões de declarações por ano. E mais, Rádio, nós já chegamos a 36 bilhões de notas fiscais eletrônicas emitidas, fora conhecimento de transporte, fora nota fiscal do consumidor eletrônico. Então, a base de dados de cruzamento, tudo isso me gera toda a parte tributária, o que você está me dizendo de apuração. E todas essas apurações, Rafa, são parametrizadas por código. Tânia, deixa eu fazer uma ponderação para você, que, desculpa cortar o teu raciocínio, mas que eu acho importante, porque isso também vai ser discutido lá no evento. Nós já temos contribuintes nos perguntando como que eles vão fazer o cálculo, e eu não sei se você já tem esse trabalho, enfim, se você já está fazendo isso, como que eles vão fazer o cálculo da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, obviamente não da saída, mas também da entrada, né? E como que eles vão compatibilizar agora entre entrada e saída a exclusão, porque os efeitos são diferentes, né? Eu conversei com o pessoal um pouco da Receita antes de nós virmos para cá. Eu acho que essa vai ser uma das apresentações que eles vão fazer, mas eu tenho notado
já, né, que as empresas, os contribuintes, os clientes estão preocupados com isso e perguntando já como fazer esses cálculos. Nós estamos com 2, 3 cálculos aqui que nós estamos realizando para clientes nesse sentido. Você está pensando também já nisso? Eu já fiz para os meus E clientes. aí? Há uma isso eu vou explicar mais para frente. Deixa eu até trago o mapa para o pessoal ver. Mas aqui é só mostrando em termos de dados aqui para o pessoal, e esses documentos são todos. O fisco não precisa dessas declarações para me fazer a apuração dos impostos. Nós temos aqui em São Paulo, inclusive, né, Halley? Você está levando um grande especialista da Cefaz São Paulo para ir no nosso evento, que prontamente atendeu. E São Paulo está instituindo programas do Bom Contribuinte, de controles de Cefaz. Em breve, se Deus quiser, vai parar de entregar a GIA. Essa mudança na gestão contábil e tributária, se não acompanhada de perto para os contribuintes, o recorde vem para eles que têm a ferramenta. O que eu vejo no mercado, não quero criticar, Rally, já criticando, eu vejo muitos dados com enormes painéis, dashboard e tudo. Mas te pergunto, Halley, os bancos de dados que geraram esses dashboards, esses Power BI, estão corretos? Cara, o pessoal está pondo boniteza em vez de analisar o dado. Olha aqui, Halley, em 2016, 16, cada fiscal, isso está no Plano de Fiscalização 2021 e 2022 da Receita Federal, autuava 51,64. Em 2021, esse mesmo auditor está conseguindo ver 112,94 milhões. Será que nós estamos protegendo as empresas da mesma forma? Em 2016, o valor médio, você que vai falar de contencioso, de fiscalização, era 13 milhões. Agora, em 2021, está 23 milhões. E, Halley, olha esse dado. Quando o contribuinte recebe um auto de infração, 1,59% vai lá e paga. Né? Mas, em julgamento, fica 66,46%. Pergunto, cadê? Se eu emitir o documento errado, ou se eu não estruturei, conforme meu querido amigo e grande mentor, Daniel Belmiro, será que é um erro material ou é um erro de forma? Por que eu estou sendo autuado? E olha que interessante. Isso reflete diretamente no contencioso, né, Tânia? Como bem mostra ali, né? Esses casos em julgamento que você está mostrando, a maioria deles, né? E esse é o problema, né? Hoje o CARF tem um estoque de mais de R$1 trilhão, justamente pela quantidade de crédito tributário com exigibilidade suspensa, né? Relativo ao lançamento efetuado, discutindo legalidade ou materialidade do lançamento, né? Agora eu vou te perguntar uma coisa, Halley. Com essa mudança que nós tivemos atualmente do CARF, e só sobe para o CARF julgar agora, só sobe para o CARF julgar acima de 1.000 salários. 1.000 salários, como é que vai ficar essa conta aqui? A própria pessoa que me autuou, o chefe dele vai me julgar? Como é que você vê isso? Inclusive, essa pergunta é importante, Tânia. A ABAT participa de um movimento junto com outras entidades em relação a discussões sobre o voto de qualidade, né, a maneira como ele voltou aí pelo novo governo, novamente colocado, o que isso gera em termos de distorção em situações de julgamento, proporcionalidade, tem uma série de documentos para depois quem quiser acompanhar isso. Como disse, a ABAT atua como amicus curiae também no Supremo Tribunal Federal, na ADI, que discute a legalidade do voto de qualidade.
E em relação especificamente, né, sobre esse ponto, eu vejo isso com muita preocupação, porque na discussão em relação aos meus salários, é uma outra discussão, né, isso significa um enfraquecimento do processo administrativo no Brasil, na medida em que você passa a privilegiar discussões de valores maiores, mas até 1.000 salários mínimos nós temos uma situação bastante relevante, e aí pede-se para essa situação o duplo grau de jurisdição administrativa. Se nós formos olhar lá no artigo 5º, Tânia, inciso 55, 56 da Constituição Federal, ele resguarda o processo administrativo e não coloca nenhum critério de restrição de valor, o mesmo status do processo na função jurisdicional, no que diz respeito ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório, e uma ampla defesa e contraditório sem revisibilidade. Na própria teoria dos atos administrativos, a gente não precisa, até saindo do tributário, na própria teoria da revisibilidade dos atos administrativos, é importante que haja nessa revisão uma outra autoridade fazendo essa revisão, que é o papel que o CARF desempenha, mais do que um tribunal de revisão do lançamento, de aplicação da lei e do devido processo legal. O CARF é também um revisor do lançamento tributário, né? Que, aliás, é uma das teorias que existe, né? De que o lançamento tributário, uma vez suspenso pela impugnação, ele só se formaliza com a decisão final do CARF. Então, nem lançamento tributário formalizado o contribuinte tem. E, deixando de lado essa discussão teórica, que é Não, mas deixa eu só te fazer. É o único lugar, CARF, onde o contribuinte tem defensores. Sim. Que analisam. E mais, Rally, se o contribuinte ganhar no CARF, que tem 3 da Fazenda, lá, também olhando tudo, vai poder ir para a Justiça. E agora, na Justiça... Ó, espera aí que eu vou fazer uma pergunta para você, não responde. Guarda essa pergunta. Essa nós vamos guardar para o evento. Vamos lá. Dia 14, dia 18 de abril. Aí você pode estar falando, mas, Tânia, isso é do passado. Então, eu trouxe aqui para mostrar para o pessoal, Ali, e essa operação da Receita está sendo muito legal, e o pessoal já faz tempo isso, mas quero trazer aqui, está identificando o IP da máquina. O IP é o protocolo de transmissão das declarações, 7 de março. O Simples, mas minha empresa é no Simples, eu não tenho que me preocupar. Aquele Simples que o pessoal tomou crédito do PIS e COFINS monofásico, está tendo, claro. Quando começou essa operação? Em fevereiro. O que mais? Reciclagem, eu acho que depois que eu publiquei isso, eu fui convidada para o conselho lá do ESG, né? E falar de reciclagem é um dos princípios da ESG. E acabou? Não, olha, estão olhando obra. 16 mil cartas de autorregularização na obra. Agora, Allen, o que nós estamos vendo de contencioso, eu trago essa imagem para você, essa imagem é do Tribunal de Contas da União sobre a lista de histórico aqui, né, do contencioso. Nós temos uma estatística que a delegacia de julgamento demorava 2 anos e 6 meses. Quando ia para o CAF, 4 anos. E quando entra lá, até a procuradoria mandar executar, 9 anos. Dada a velocidade do fisco de dar intimação, como eu mostrei aquela, o cara embarcou a mercadoria dia 7 de fevereiro, o destinatário recebeu a mercadoria no dia 8 de março. No dia 10 de março, a Cefaz do Rio Grande do Sul já mandou um bilhete para ele. Como é que você vê esse cenário do contencioso? Tânia, você pode repetir? Começou a chover muito forte, eu não escutei essa parte final que você falou. Não, dados, esse número astronômico do Tribunal de Contas da União. Demonstrar 2,32 trilhões só de dívida. Quando você falou 1 milhão no CARF,
ao total são 2,32. E eu estou te mostrando essa velocidade de cruzamentos na Aerosped que não tínhamos no passado. Para você ter uma base, até agora, não houve uma malha como já teve de ICMS, como já teve de ECD, ECF, de FD contribuições, que é PIS e COFINS. Qual o retrato que você tem em 3 minutos desse cenário? Ele vai ampliar o tempo, vai aumentar os valores, as empresas vão ter cada vez mais problemas. Eu entendi essa pergunta. A gente sabe, né, esse cenário ele é muito reflexo da complexidade da legislação tributária, da elevada carga tributária também no Brasil, e da necessidade de uma reforma tributária, se não para mudar o sistema tributário, pelo menos para simplificar o sistema tributário nosso. Há uma necessidade, nós temos aí, como eu disse há pouco, o instrumento de transação tributária, que não é um refis, pelo contrário, ele traz maneira mais moderna de regularizar o crédito tributário, que é uma possibilidade pensada pelo governo já anterior e que o governo atual vem dando continuidade. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem feito um bom trabalho nas suas audiências públicas com os procuradores, recebendo, sim, os contribuintes para regularizar isso. E eu estou muito convencido que, se não houver uma mudança desse sistema, mesmo com a sensibilidade da Procuradoria em relação à transação tributária, a tendência é de um aumento dessa situação. Por outro lado, mudando-se efetivamente o voto de qualidade, e se mantendo o voto de qualidade pró-fisco, como está hoje na legislação, e se não houver uma decisão definitiva do Supremo sobre o assunto, a tendência é que uma parte desse crédito tributário seja, sim, resolvido e recebido com maior celeridade pelo fisco. Porém, nós temos que lembrar que isso vai gerar um outro problema. O contribuinte não vai perder na instância administrativa e não recorrer. A tendência normal é o recurso para a via judicial, e isso vai gerar um aumento do estoque do processo judiciário, dos processos judiciais, e aí entra, Tânia, o fator tempo, né? A gente sabe que justiça tardia não é justiça, né? A justiça tem que ser, pelo menos, razoavelmente, dentro de uma margem de tempo que atenda aos interesses das partes conflitantes. E o contribuinte, queiramos ou não, é a parte hipossuficiente nessa relação. E aqui eu digo contribuinte de uma forma geral, não estou falando do pequeno, do grande, do médio contribuinte, das empresas no Simples, das empresas que passaram dificuldades na pandemia. É necessário que haja essa sensibilidade. Mas saindo de um discurso político e entrando num discurso um pouco mais jurídico, e pegando esse gancho que você deu, eu queria comentar um pouquinho, até para a gente aproveitar um pouco o nosso tempo, essa questão que está em pauta também, Tânia, e aí é uma das que me preocupa também, hoje, no Supremo Tribunal Federal, e nós vamos trazê-la, tá, para aqueles que tiverem interesse, no nosso debate do dia 18 de abril. Tá? Para aqueles que estão acompanhando o julgamento do tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, em que é relator o ministro Edson Fachin, a ADI 4905, tá? Ela discute justamente a declaração da inconstitucionalidade daquele dispositivo do artigo 74 da 9.430 de 96, que, no caso de compensações não homologadas, aplica, na homologação de declaração de compensação das DECOMPs, aplica multa de 50% isolada, a despeito das outras multas. Essa é uma situação que preocupa bastante o contribuinte. A gente vai trazer um pouco dessa discussão, né? Não sabemos o que temos acompanhado, como disse a ABAT, através dos advogados que estão à frente do processo, têm acompanhado de perto. Fizemos um trabalho forte essa semana no gabinete para poder levar os memoriais para os ministros. Há, sim, uma sensibilidade em relação a esse tema, e é um tema que preocupa o contribuinte, Tânia, te respondendo. É o tema do estoque de processos versus as penalidades sofridas, ou seja, as sanções tributárias. Esse é um tema que é antigo, é um tema muito discutido, porque está ligado diretamente ao princípio da proporcionalidade e do efeito confiscatório das multas. E é necessário que o Supremo, pelo menos buscando, novamente, um conteúdo semântico mínimo, né, trace um critério limite para a aplicação de multas, principalmente porque nós temos, e isso é alegado, né, pela ABAT na sua defesa em relação a essa questão das multas em compensações não homologadas, nós temos critérios diferentes, ou seja, nós temos aquele contribuinte
que é um contribuinte diligente, ou seja, ele tomou todos os cuidados na apresentação da DECOMP, ele, mesmo com todos os cuidados, seu pedido foi parcialmente não homologado, e aí ele vai ter uma determinada penalidade. Tem aquele outro que é diligente, que é negligente, imprudente ou imperito, que apresentou, mas ele se equivocou nos valores, e aí efetivamente mandou as obrigações acessórias, mandou a sua DECOMP com cálculo de declaração não exata. E aquele contribuinte que agiu de má fé, que é o terceiro tipo, ou seja, aquele que apresentou a sua DECOMP, mas sabia que ela era infundada e apenas foi para postergar o pagamento. Essas três situações não podem ser penalizadas da mesma forma, né? Há uma legislação clara, né? E, obviamente, o elemento potencial fraudador tem que ser comprovado, não pode ser uma coisa presumida Exatamente. de imediata pelo fisco, né? Essa questão toda, ela está muito em linha, inclusive, com aquilo que tem, né, sido discutida também na ordem internacional, né? Se nós formos analisar os fóruns internacionais de aplicação de penalidades, e o Brasil, mais que ninguém, querendo entrar na OCDE, é um instrumento efetivo para se igualar também nesse sentido. Então, eu diria, né, Tânia, respondendo a tua pergunta, sim, por um lado, eu acho que nós temos uma preocupação muito grande com o aumento de estoque, acho muito difícil que se diminua esse estoque de valores, agora, não de processos, mas dos valores cobrados pela Receita Federal e que estão no CARF, se não houver um sistema mais fair, né, se não houver uma situação mais clara, inclusive, a meu ver, em volta do voto de qualidade, e me parece que a questão das sanções também tem que ser levada em consideração. Essa questão das penalidades, não só em relação à multa isolada, da compensação não declarada, mas de outras penalidades, também, né, como eu disse, do PIS e da COFINS, da IN 21, artigo 804, 805, que traz as penalidades e outras, também serão discutidas, das obrigações acessórias, no nosso evento, dia 18 de abril. É E isso aí, mais, Tânia. Tem bastante coisa para a gente falar lá. Eu queria falar, Tânia, o nosso tempo está chegando no final, eu queria falar um pouquinho, eu não sei como é que está aí, se você quiser concluir, para eu falar rapidamente, né, daquilo que eu me comprometi também a falar, um pouco da minha visão sobre a e coisa mais, julgada no e Brasil. Ou mais, não, seja, vamos discutir calma muito aí. isso. Vamos lá, Tânia. Eu só queria dar um minutinho para o pessoal pegar o celular na mão e tirar uma foto dessa tela, porque essa tela tem o e-mail da onde ele vai pegar o conteúdo do nosso evento e o celular para saber detalhes desse nosso evento. E mais, para complementar, nós vamos trazer pela primeira vez no nosso evento técnicas das empresas em gestão e compliance do SPED. Nós vamos Isso. trazer casos reais de inteligência artificial que foi desenvolvida. Eu tenho a honra de ser uma das gurus desse sistema, onde eu coloquei mais de 40 anos de minha experiência para fazer o quê? Para fazer análise dos erros, olhar as demandas de fiscalização, adaptar as empresas a essas novas obrigações, sem expor a empresa a fiscalizações, ou seja, se Sim. identificar o erro, eu vou fazer que dá esta equilíbrio. Além disso, Harley, quando eu analiso esses dados, eu posso encontrar se os créditos tributários são apropriados corretamente, se os custos e precificação dos produtos estão corretos. Esses dois primeiros pilares, crédito tributários e custo e precificação, naturalmente impactam na margem e resultados operacionais das empresas. Você me fez um desafio, o desafio dado pelo meu presidente, eu tenho que mostrar na hora. Olha lá, hein, o que você vai falar. Olha, Harley, olha que lindo aqui. Eu vou entrar aqui no meu e-mail, né? Uhum. E vou mostrar ao vivo e a cores para vocês
porque já nesse minuto, e o que você vai falar no dia, porque esse é seu, eu e você debatemos, e eu tenho que esclarecer a todo mundo que está assistindo essa live, que também no final do evento, nós vamos estar proporcionando um debate com todos os palestrantes. Harley, o pacote que as empresas vão ter no dia 1º de abril é a exclusão do ICMS de entrada do PIS e COFINS. Uhum. Então, esta ferramenta, esse é um cliente, é verídico, esse relatório foi gerado ontem, item a item, são 28 folhas. Já equalizando com tanto o ICMS de entrada quanto o ICMS de saída. Não, entrada, quanto ele vai perder Sim. de ICMS, e mais, quanto ele perde de IPI. Porque Tânia, sobre esse ponto, eu quero só deixar claro uma coisa. Nós não debateremos aqui hoje, mas traremos no nosso Não, evento vou mostrar também. a última linha aqui, ó. Só fazer um comentário, Tânia. No nosso evento do dia 18, nós vamos trazer também 4 fundamentos importantes que nós desenvolvemos em relação à legalidade da vedação do crédito em relação ao ICMS, o PIS na COFINS, na parte da entrada, tá? Essa vedação tem, a meu ver, 4 ilegalidades importantes e nós vamos trazê-las para discutir nesse evento, que discutimos nesse evento do dia 18 de abril. Esse é um ponto fundamental, porque tem muitas empresas que eu tenho percebido que já estão, como disse há pouco, já fazendo a configuração do seu sistema para poder adequar essa base nova em relação à vedação da tomada do crédito. Mas há questões aqui de legalidade que, a meu ver, têm que ser ponderadas, e nessa ponderação, obviamente, eventual judicialização, mas é fundamental que se pondere, porque, a meu ver, aqui, a lei, não é porque a lei ordinária houve a decisão do Supremo no tema 756, que a lei pode tudo e sem limite nenhum. Aqui eu acho que nós temos determinados aspectos, princípios que têm que ser respeitados, e acho que é uma nova discussão em relação ao crédito, na exclusão dele da base de cálculo do PIS. Então, aí, Harley, vem aquela legalidade, onde uma medida provisória 1159 pode debater sobre isso, e uma própria instrução normativa. Agora, o que você está um passo à frente? Por exemplo, essa é uma distribuidora, ele precisa esperar o final do mês para poder ver o impacto do caixa, quando a gente sabe que as empresas perdem muito nisso? Não. Ele deve fazer o quê? Ele não pode prever o futuro, mas ele pode criar um futuro melhor para suas empresas. Entendeu? Então, Harley, já interrompendo aqui o compartilhamento, as pessoas que querem me achar, Tânia Gugel, nas redes sociais, Abate nem se fala. Eu quero aqui, ó, nós estamos exatamente, nós dois somos britânicos em termos de horário, começamos esperando um pouco o pessoal entrar, às 14h10, reforçar a todos que esse evento está muito maravilhoso. Nós estamos trazendo para esse dia Harley, Tânia Gugel, José Jaime, Alan Correia, Cefaz São Paulo, que é o Saulo, né? Saulo, né? Traga o nome dos palestrantes aí, Raul. Isso, coloque para a gente aí, Filomena, o banner do evento do dia 18 de abril. Nós vamos ter, além dos nomes que você citou, Alan Correia, Cladeci da Silva, José Jaime Moraes Júnior, Tânia Gugel. Esses são os nossos palestrantes, Eduardo Saran também, professor José Eduardo Saran, né, membros, então, da Secretaria da Fazenda de São Paulo, da Secretaria da Receita Federal, e eu e Tânia discutindo esses temas. Para nós sermos britânicos no horário, Tânia, conforme combinado... Não, e mais Claudeci, do INSS... Isso, Claudeci da Silva, exato, para falar das contribuições previdenciárias, tributação de folha também. Nós vamos estar com um timaço, e diferente de outros eventos da ABAT,
Esse nós mudamos o formato, certo, Halle? Os Sim, palestrantes terão. esse vai ser um formato diferente, nós vamos fazer um formato talk show, né, com perguntas e com respostas entre nós, individualmente, mutuamente, na realidade, reciprocamente ali no momento. Enfim, fazer algo bem dinâmico, permitindo também que a plateia, né, que cada um de vocês participe com perguntas no momento, levantando a mão, não precisa, né, ser algo por escrito, fazer algo bem interativo mesmo, né, porque a gente sabe que quem vai para esse tipo de evento, né, vai para poder resolver um pouco das dúvidas que estão ali em cima dos seus papéis, da sua mesa de trabalho, e geralmente aproveitando a experiência, né, daqueles que estão trabalhando, ou daqueles que estão no poder público, na Receita Federal, e que têm a informação que a gente precisa. Eu queria, da minha parte, concluir dizendo que, em relação ao tema que eu aí iria comentar, sobre a eficácia da coisa julgada, a partir da decisão nos temas 881 e 83 do Supremo Tribunal Federal, só para deixar claro, já do adiantar do tempo, que nós vamos debater bastante esse assunto, tá? Eu quero pontuar aqui, tá, que, a meu ver, a nova decisão do Supremo Tribunal Federal sobre esses temas não acabou com a julgada no Brasil, nem a relativizou com efeitos pretéritos. Eu faço uma divisão entre a decisão do Supremo, que cessa, sim, a eficácia da coisa julgada pró futuro, ou seja, ex nunc, daqui para frente, né, significando que a partir da decisão do Supremo, que muda o entendimento sobre matérias tributárias em relação jurídicas de tratos continuados ou sucessivos, a decisão do Supremo, dali para frente, gera, sim, uma mudança no ordenamento jurídico, acho que é isso que o Supremo decidiu, porém o Supremo também decidiu que, respeitado o princípio da irretroatividade e da anterioridade, ou seja, só com validade para o exercício fiscal futuro, tá? Essa volta que está se dizendo da relativização ou de ter acabado com a força da coisa julgada é em decorrência especificamente da contribuição social sobre o lucro. Porque, no caso da contribuição social sobre o lucro, nós temos que levar em consideração que a discussão é muito antiga, vem da década de 90, o assunto foi pacificado contrariamente ao contribuinte numa ação direta de inconstitucionalidade, porém, depois da ação direta de inconstitucionalidade, outros contribuintes conseguiram, com o beneplácito do Poder Judiciário, e aqui, a meu ver, tem uma situação séria, sim, para se resguardar a segurança jurídica do contribuinte, conseguiram trânsito em julgado em ações individuais. E essa situação de ter trânsito em julgado em ações individuais, quando antes tinha uma ADIM, se o Supremo disse que depois da ADIM, que a decisão do Supremo muda o ordenamento e a eficácia dos atos posteriores termina dali para frente, a rigor, não poderia se ter novas decisões transitadas em julgado. O que, a meu ver, e portanto é muito específico, isso nada tem a ver, por exemplo, com o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, nada tem a ver com o caso, se for julgado, agora vamos aguardar a decisão sobre a modulação de efeitos primeiro, sobre o terço constitucional de férias para empresas que tinham decisões já transitadas em julgado, porque, nesses casos, todas as decisões transitadas em julgado vinham antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Na CSL, nós tínhamos decisões transitadas em julgado depois da ADIM, da CSL, de 2007, decidida pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal, em 2023, vem, então, quando colocado sobre a sua frente essa questão, e decide qual é a eficácia dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e aplica-se àquele caso concreto. São relações jurídicas antigas, então o Supremo, como tem que fazer, apenas numa decisão declaratória de existência ou inexistência de relação jurídica, diz qual é o direito aplicável. E o direito aplicável é o direito, segundo a norma que rege o fato, naquele momento, tempus est facto, a meu ver, sem retroatividade nenhuma. Porém, acho que tem um contraponto a isso que eu mesmo estou dizendo, que é uma situação que eu quero trazer para a nossa discussão. Isso daqui eu não vou dar um spoiler, mas acho que há sim a possibilidade de, primeiro, argumentos sérios para dizer que, mesmo no caso da CSL, há a aplicação retroativa, que tem que se tomar cuidado, porque pode sim gerar uma tendência no Supremo, né? E aí vou explicar o porquê dessa situação em relação à natureza das relações jurídicas que estão e que permeiam as ações de declarar as decisões de declaração de inconstitucionalidade, e também discutir um pouco a questão da modulação, né, que vai ser objeto aí dos embargos, objeto dos embargos de declaração opostos pelos contribuintes. E, a meu ver, eu acho que ou nós temos
né, uma situação em que se reconhece que não tem nenhum tipo de retroação, de retroatividade, de aplicação retroativa da decisão do Supremo, mas mais clara do que está, ou nós temos, a meu ver, um caso claro, e aí também vamos comentar o porquê, de pressupostos, existência de pressupostos para modulação de efeitos, à luz do artigo 27 da 9868 de 99, que é a lei que trata da modulação de efeitos, e também, que tem sido pouco trazido na discussão, do artigo 20 da LINDB, né? Lembrando que, quando nós falamos da aplicação da segurança jurídica para evitar que os efeitos para o contribuinte que pagou por vários anos com base numa decisão, essa decisão, sendo ela transitada em julgado, tendo a força da coisa julgada, tem que se analisar qual é a repercussão disso na sociedade. E aí, a meu ver, não se trata de segurança jurídica pela mudança de jurisprudência, embora há, sim, a meu ver, uma acomodação das decisões posterior em que há uma mudança de jurisprudência. Mas, a meu ver, se trata da segurança, da acomodação da segurança jurídica em função da realidade social criada, em ação da confiabilidade no Poder Judiciário. Até porque aqueles que agiram assim, mesmo depois da ADI, não fizeram uma aposta. Fizeram, sim, a propositura de ações judiciais posterior a uma ADI, ou tiveram as suas ações transitadas julgadas posteriormente, mas com o beneplácito do Poder Judiciário. E aí, juristas respeitáveis também já estão defendendo que, bom, se tem o beneplácito do Poder Judiciário, se o contribuinte tem que pagar retroativo, a responsabilidade objetiva é do Poder Judiciário. O Estado vai indenizar? Então, tudo isso nós vamos trazer também como questões, primeiro, para poder delimitar um pouco que a segurança jurídica continua no nosso ordenamento, mas em que medida que ela continua, o que é a cessação de eficácia, e vamos abordar um outro ponto também que tenho, inclusive, estudado e discutido com outros juristas, que é a possibilidade de se realizar, Tânia, compensação de créditos tributários transitados em julgado, os títulos executivos transitados em julgado, antes da decisão do Supremo, mas com decisões, mas com compensação procedimentalizada, formalizada, posterior à decisão do Supremo. Essa é uma outra questão, né, que envolve questão, não é, a meu ver, de direito intertemporal, mas de eficácia pura e simples da coisa julgada, mas que nós vamos também trazer nessa discussão. Como eu disse, E, não vou dar muito spoiler, isso tem abertura e para muita depois nós só coisa. temos que ver como lança tudo isso no SPED, né, Rafa? Sim, essa é outra história. E em que medida tudo isso reflete no mundo SPED, que aí eu também quero te ouvir lá. Mas, Tânia, em função aí, em homenagem ao tempo daqueles que estão nos ouvindo, eu quero agradecer que eles puderam ficar conosco aqui. Quero te agradecer muitíssimo, minha querida Tânia, mestre, professora, uma das maiores autoridades do Brasil em SPED, e que vai capitanear esse evento conosco. Uma grande honra tê-la conosco. E a todos aqueles também, né, não só os que estiveram aqui hoje, mas aos nossos ilustres palestrantes que estarão conosco no dia 18 de abril. Tânia, um grande beijo para você, um grande abraço para todos que nos acompanharam, uma excelente final de tarde de sexta-feira e um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Halley. Um maravilhoso final de semana a todos. Esperamos vocês no dia 18. Tenho certeza que o mundo de vocês e os focos, os planos para 2023, 24 e 25 mudarão com esse evento, ampliarão os conhecimentos, iremos proteger as empresas e os nossos, né? Os nossos recursos e as nossas famílias, porque aqueles que estão bem preparados sempre têm mercado, né, Rafa? Um grande abraço. Quero falar muito obrigada para toda a equipe de apoio da BAT, que tem estado aí com a gente. Um abraço especial para a Filomena, que nos ajudou muito também. Filomena, um grande abraço. Muito obrigada. Viu, Rô? Rosana está aqui nos prestigiando, todo mundo, não vou citar todos os nomes, mas muito obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado, gente. Um abraço.